Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Cancian, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. Davi da Silva, Bar e Lanches Tabuão. Olá. Juntos, vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. E vamos para os nossos destaques de hoje. Começo comigo mesmo. Prefeitura perde recurso no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por dispensa de licitação e pagamento antecipado. A Aprígio promete 35% de aumento a ADEs e ADIs, mas só dá um abono de R$300. Próximos destaques de Adilson Oliveira. O Roda de Fogo denunciou na semana passada que o comissionado Roger Babão não trabalha e fica nas redes sociais dentro da prefeitura. Após denúncia, a Aprígio coloca o cabo eleitoral na coordenação do campo do Jardim Leme e irrita o vereador Carlinhos. E ainda, Vanderlei Bressan manda e desmanda na Secretaria de Cultura em vista da candidatura a vereador e persegue o diretor da Escola de Artes. E ainda, o equipamento funciona em condições precárias. Próximos destaques de Davi da Silva. Um ecoponto 3 vezes menor custa 2 vezes mais. O segundo destaque é: pais de alunos denunciam que a quadra da escola Dalva Johnson, lá do Jardim São Moritz, está interditada há 3 anos com risco de desabamento. E, finalmente, poluição do ar tira o sono de moradores da região do Pirajussara. É o que você vai ver agora. Estamos de volta. Vamos iniciar nosso programa de hoje com os meus destaques. Prefeitura perde recurso no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por contratar empresa sem licitação e pagamento antecipado sem medição. Você lembra da Prius OS que prestou serviços no início de 2021, ali no Jardim Clementino? Pois bem, essa empresa foi contratada por 3 meses, no valor de R$3.510.925.062, numa vigência de 90 dias. No entanto, os serviços duraram até 60 dias e foram pagos R$2.340.617,08 antecipados. No entanto, o Tribunal de Contas já havia apontado a irregularidade, a Prefeitura recorreu e perdeu o recurso. O próximo passo agora vai para o plenário e, conforme a gente já vê algumas decisões lá do plenário, o plenário acompanha o relator. No entanto, a Aprígio pode ficar aí numa situação muito delicada neste âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Primeiro, contratou sem licitação. Segundo, pagou a empresa antecipada, gastou-se lá R$2.340.000. E a empresa Prius, quem vai falar um pouquinho mais sobre a Prius é Adilson Oliveira. Olha só, hein? A Prius, então, que a Aprígio fechou a UBS Clementino e transformou a UBS num pronto atendimento de pacientes de Covid. E nós estamos falando lá no início de 2021, não é isso? Em março. Exato. Não é? Exato. E criou um equipamento lá com apenas 6 leitos e leitos de observação. Não é leito, né, para pacientes com situação mais complexa. É um leito de observação e pagou essa fortuna
pelo menos o contrato foi de 3.510 mil, e pagou então 2.340. Antecipado. Nossa, hein? Essa administração é uma mãe, Márcio. Davi, o primeiro crime, né? Porque entra na lei 8666/93. Licitação. Você contrata serviço sem licitação, tá certo? Já é crime, tá certo? Sem medição e pagamento antecipado para Prius da Vida Silva. Pois a prefeitura tomou a seguinte atitude, só para o nosso espectador ter uma ideia, né, daquilo que o Tribunal de Contas classificou como vício insanável. Porque a prefeitura efetuou o pagamento no dia 5, né, e a empresa prestava conta no dia 10, né? Então primeiro você recebe e depois é que você presta a conta. E aí houve essa desaprovação por parte do tribunal. Mas nós, nessa época ainda não tínhamos o Roda de Fogo, mas eu já tinha denunciado no blog Bar e Lanche Tá Bom, no dia 29 de março de 2021, eu publiquei que a Prius, cujo nome completo é Associação Instituto Prius, ela teve em março de 2019 o seu certificado de entidade beneficente negado pelo Ministério da Saúde. Então seria a mesma coisa que o seu Adilson Oliveira, sentado na cadeira de prefeito, contrata uma empresa que não tem a certificação necessária para poder firmar convênios. Esse certificado de entidade beneficente é que abre as portas para que as prefeituras efetivem essa contratação. Além disso, quando o Aprígio assinou o contrato com a Prius no dia 19 de janeiro de 2021, ele poderia ter pesquisado nas prefeituras de Osasco e também na prefeitura de Jundiaí, que em 2018 e 2019, respectivamente, colocaram que a organização social Prius não logrou êxito na comprovação de documentação exigida pela legislação municipal. Então, na verdade, se nós tivéssemos um legislativo aqui em Taboão da Serra, não precisaria nem chegar lá no Tribunal de Contas, não é? Esse vício que o secretário de administração de Taboão fez, ou seja, pagar primeiro e ter a prestação de contas depois, é o mesmo que você, né, pagar por uma pizza que ainda não chegou na sua casa. Então, caso houvesse uma vigilância legislativa, bastava pegar o caso que aconteceu no Ministério da Saúde, com a negativa de certificação de entidade beneficente, os exemplos de Osasco e Jundiaí, falar, olha, não dá jogo com essa empresa, vamos atrás de outra. E também, pelo valor elevado, não poderia ser sem licitação. Você pode fazer convite até um determinado limite, né? E também não houve, David, né? Aproveitando, também não houve nenhum processo de dispensa de licitação. Tá? Hoje é legal, um processo de dispensa de licitação também não houve. Tá? Deixa eu complementar. Então, o Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não provimento do recurso. Foi feito pelo conselheiro Robson Marinho na sessão de 15 de 2 de 2023 e os responsáveis são José Aprígio, Tarifa e o secretário Wagner Exten Júnior. No caso, são o Aprígio, você sabe, o Tarifa a que ele se refere é José Alberto Tarifa, que é o secretário da Saúde, e o Wagner Luiz Exten, que é o pequeno príncipe da prefeitura, é o genro secretário ou secretário genro, algo parecido. É um assunto meio de família. Também está no rolo, tá? E agora vai para o plenário. O plenário deve manter a... não sabemos o que vai acontecer no plenário, mas as evidências são grandes demais. As evidências do plenário que sempre vão acompanhar o relator, e depois vai para a Câmara Municipal e depois vai para o Ministério Público, Adilson. Eu lembro que o Tarifa, que está no polo polo ativo dessa desaprovação de contas pelo TCE, quando reabriu a UBS Clementino, disse que o tal pronto atendimento tinha feito 14 mil atendimentos
o que ele apontou como sendo uma coisa positiva, não é? Mas, na verdade, esse contrato de 3.510.000 por 3 meses dava R$585 mil por mês, né? Que era um valor considerado acima do de mercado. Sendo que o hospital de campanha, que foi criado na administração passada, no governo Fernando Fernandes, funcionou de abril a setembro de 2020 e custou R$8.900.000. E tinha com 60 leitos para internação. Né? O que dava R$148.500 por leito, sendo que o pronto atendimento, o puxadinho do governo Aprígio, cada leito custou R$585 mil. Né? Então, e não era de internação, era observação, né? Sim. Você ficava ali para o médico avaliar se você voltava para casa ou se te encaminhava para a UPA ou para um hospital. Então, o leito do hospital de campanha em 2020 era 4 vezes menor, o preço 4 vezes menos e por um período maior, 5 meses. Então, esse contrato aí foi encerrado em abril de 2021, meio que às pressas, sem uma explicação. Antes do prazo contratual. Antes do prazo, que terminaria em maio de 2021. Curiosamente, em Budas Artes, naquele período, a Polícia Federal estava atrás da empresa em Budas Artes, que foi depois identificada como uma quadrilha na área da saúde, também prestando serviço por conta da pandemia. Então, logo que houve essa operação da Polícia Federal no município vizinho, aqui em Tabounacé, o governo Aprígio tratou de logo encerrar o contrato com a Prius. Lembrando que esse processo aqui está incluso na Lei 8666/93 e constitui crime, tá certo? Eu quero fazer um adendo agora. 8666, a lei da besta do apocalipse. Essa lei aí é realmente apocalíptica e nesse caso aí vai dar um purgatório aí. O suplenário acompanhar o relator vai para o Ministério Público e vai para lá para a Câmara e vai para o Ministério Público e tem consequência esse processo aí. No entanto, também vou fazer uma observação, que no programa passado a gente falou da SPDM, não houve a licitação no dia 10 e no dia 13, não houve licitação. Agora eu queria orientar você o seguinte, no PSI e na UPA, as duas empresas que eu vou citar não participaram da licitação. A HBB não participou da licitação e nem a Cesário Lange não participou da licitação, somente a SPDM. No entanto, a SPDM estava com um documento atrasado, foi adiado para 31/3 agora a próxima licitação para o PSI e para a UPA. No entanto, só a SPDM participou. Tiveram que fazer o quê? Contrato emergencial novamente com a SPDM. No entanto, já lá na maternidade, né, essas empresas vão participar. A HBB, que é investigada por desvio de... A HBB é investigada por desvio de saúde no interior, vai ter que devolver mais de 440 mil. E a Cesário Lange, que vai ter denunciada também como desvio de dinheiro, as duas empresas participando com a SPDM lá na maternidade. A licitação foi marcada para 31/3. Estão muito bem recomendadas. Estão muito bem, é Prius, é HBB e a Cesário Lange. E essa Cesário Lange que já causou a queda de um secretário de governo lá na prefeitura de Birigui, né? Então, a capivara dessas empresas aí Penápolis e Pilato. Tá maravilhosa. Muito boa, né, Adilson? Tão boas que já caíram fora, né? Em uma licitação. A elas não interessa o pronto-socorro infantil e nem a unidade de pronto atendimento, ela quer o filé do pronto-socorro municipal e a maternidade. Então, essa observação a gente tinha que fazer para você. Vou para o meu próximo destaque. A Aprígio se reúne com ADEs e ADIs e promete 35% de aumento do salário base.
No entanto, foi aprovado na Câmara Municipal nesta última terça-feira um abono de R$300. Ou seja, prometeu uma coisa e deu outra. Revoltou toda a classe dos alheios e alheios. Somos todos revoltados com a administração Aprígio. Foi lá, prometeu pessoalmente, você está vendo a foto aí da reunião, onde ele prometeu os 35% e agora ele mandou uma lei para a Câmara somente dando um abono de R$300. Adilson Oliveira. Realmente isso é uma questão psiquiátrica, né? Porque o prefeito promete uma coisa e faz outra, né? Então por que reuniu os profissionais de educação para falar o quê? Para depois não cumprir o que promete? Não dá para entender, né? Eu acho que aí é no mínimo um desrespeito com profissionais que estão ali lidando com as crianças de você, suas crianças moradores de Taboão da Serra, né? Realmente eu também recebi uma manifestação de uma servidora que ela diz o seguinte: não foi o prometido pelo prefeito na SEDUC, na Secretaria da Educação. Ele prometeu 35% sobre o nosso salário base, sem desconto nenhum. Agora esse abono vem com muitas restrições aos funcionários e no fundo acho que não vale a pena, né? Então depois essa pessoa teve mais informações sobre o projeto, sobre o abono, e afirmou que na verdade os profissionais foram enganados. Essa é a expressão, essa é a manifestação dessa servidora. Tem um outro servidor que fala que essa votação foi uma manobra ardilosa do prefeito junto à Secretaria de Educação, pois no início de março foi nos prometido 35% de gratificação. Então foi uma cortina de fumaça, prometendo uma coisa e fazendo outra. É caso psiquiátrico, Davi da Silva? Aí é caso de má índole, né? Porque ele mente, ele chega para você de manhã, fala uma coisa e à tarde ele finge que não falou. O mais interessante aí é que houve uma disposição do prefeito em atrair os votos dessas profissionais para a esposa dele. Porque se é um compromisso de governo e ele tem uma base aliada lá na Câmara Municipal, o Legislativo também teria que participar, não é? Já que o Legislativo que daria o aval. Então ele faz uma reunião com as assistentes de desenvolvimento infantil, assistente de desenvolvimento escolar, inspetor de aluno, e leva a mulher, que é uma política, que vai ser candidata daqui a alguns meses. Então os outros vereadores, fiquem à vontade, vocês são cornos, né? Foram traídos, e o prefeito jogou o benefício do abono, caso fosse aceito, ia cair no colinho da dona Luzia Aprígio. Para concluir, ficou muito famoso, pode achar aí nas redes sociais, um discurso que o Aprígio fez lá na Assembleia Legislativa, quando ele, tentando até se fazer passar por mais ignorante do que ele errando as palavras de propósito, ele disse, abre aspas aí, tem gente que se acha uns heróis, que promete aumento para os funcionários e depois que vira prefeito diz que não pode dar o aumento. Isso ele disse literalmente, tem vídeo, tem áudio aí no Facebook, é só você colocar Aprígio, salários, funcionários, que está dito. Então ele mesmo foi um falso herói para o funcionalismo público municipal. Só complementando esse servidor, ele fala assim: hoje recebemos a notícia dessa votação do abono de R$300, junto com a desculpa de que entendemos mal. Vocês são burros, né? Ele chamou os professores de burro. Vocês escutam uma coisa e não entendem o que a gente está falando. Então entendemos mal, e que não era uma gratificação, e sim R$300. São palavras bem parecidas, né? Gratificação e abono, dá para enganar? Dá para confundir? Temos tudo registrado por vídeo, onde a senhora secretária, junto com o seu adjunto e o prefeito, nos garantiram 35% de gratificação. O que estão fazendo com o grupo de apoio, como eles nos intitulam agora, é desumano e iremos nos mobilizar, diz o servidor.
E houve alguns servidores foram até a prefeitura na terça-feira mesmo, à tarde, uma reunião com a Aprígio, e tem vídeo, tá? Não foram autorizados. Não vou pôr o vídeo porque não fomos autorizados ainda, mas tem relatos de que eles foram cobrar o Aprígio não soltou uma palavra. O presidente da Câmara, André Egídio, vendo o prefeito acuado, quis falar também, disse lá, tentou dizer que tiveram que fazer um adendo no orçamento para que isso acontecesse, foi tentar lá justificar, a reunião acabou não dando em nada e a promessa é que vão realmente se mobilizarem para isso. 35%, 300 conto, agora se quiser, tá aí, se não quiser, nós vamos para os nossos próximos destaques com a Gilson Oliveira. O Verbo Online noticiou na sexta-feira passada que o governo Aprígio havia tirado do cargo de diretor da Escola de Artes o bailarino Tiago de Jesus, conhecido como Tiago Aprazi. Agora, tirou por determinação do secretário Vanderlei Bressan. Só que o Vanderlei Bressan não é secretário de Cultura, é secretário de Desenvolvimento Econômico. Só que o Bressan tem um poder, digamos assim, de tentar influenciar nas ações da Secretaria de Cultura, particularmente na Escola de Artes, antes chamada Escola de Bailado. Então, foi lá no Júnior e pediu do secretário Júnior, genro secretário de administração, Júnior Exten, foi lá e pediu a cabeça do Tiago Aprazi, dizendo que queria o rapaz fora da direção da Escola de Artes. Muito bem, houve toda uma pressão, uma revolta por parte dos professores da escola, né? E não aceitaram. O argumento do Júnior é que o Tiago tinha causado um desentendimento no governo por ter ficado contra determinações do Bressan, respaldando a postura do Bressan como se fosse o secretário de Cultura, coisa que ele não é, né? Mas o fato também é que o Tiago fez um relato da situação da escola. Embora a escola tenha sido inaugurada no dia 25 de fevereiro último, a escola está em situação precária. Não tem, por exemplo, uma caixa de som para fazer aula, no banheiro não tem material de higiene e outros problemas em relação a professores. Até nós tivemos uma informação de um munícipe de que não tem professores para dar os cursos prometidos pela administração no início do ano. Até foram abertas inscrições. Então ele fez esse relato lá, incomodou, que o governo não gosta de ser apontado nos problemas que provoca, né? E então o Júnior tirou o rapaz, ele é concursado, é bom que se diga, tirou o rapaz da direção da Escola de Artes. A pressão houve, os professores se rebelaram, cobraram a nova secretária de Cultura, Nil Félix, e aí ficaram de tentar uma solução, né, para essa questão, Márcio Canciano. Olha, desmandos, né? Desmandos, e é o que dá, o Aprígio coloca secretário vereador, aliás, candidato, né? Secretário já propenso candidato a vereador. Então ele não está pensando na pasta, não está pensando na população. Ele quer fazer a sua eleição. Não é Davi da Silva. Ele quer fazer, ele quer atrair gente para ele. Ele não está preocupado com pasta, com a população. É quando se coloca secretário pré-candidato a vereador. Olha, o problema às vezes nem tanto é o cara ser pré-candidato, porque é constitucional, é um direito dele. O que não pode é você estar numa determinada pasta, né? Você é titular de uma secretaria específica e você ter tentáculos em outras pastas, não é? Então, a Nil
que a gente fala assim, né? O nome dela é Nilza, então a gente chama Nil de uma forma carinhosa, ou seja, você é usada uma parte do seu nome, mas você não pode ser aproveitada pela municipalidade como uma parte do seu cargo. Porque se você não tem poderes sobre a Escola Municipal de Artes, você é uma secretária da Cultura pela metade. Você está criando problemas, está deixando, né, que esses tentáculos contaminem a harmonia, porque o ambiente, Márcio, você tem ideia do que é você lidar com um artista, não é? É uma categoria profissional que você tem que lidar com uma série de problemas que geralmente você não tem em outros cargos, porque não é um cargo burocrático, não é, Adilson? São pessoas com uma sensibilidade diferente, é um outro molejo. E aí você, sendo secretária da Cultura e um secretário de uma outra pasta, vem e não adianta querer mentir pra gente, dizer, não, isso houve um mal entendido. É ingerência. Sem ingerência. Não tem esse papo de dizer, eu li na matéria do Adilson que, é porque um queria que a apresentação fosse no palco, o outro achou que poderiam se apresentar no corredor. Isso aí é conversa mole. Existem os desentendimentos no planejamento de uma Secretaria de Cultura, mas para ser resolvido entre o pessoal da Secretaria da Cultura. Não vai um cara sair da Secretaria de Esportes e querer dizer como é que a bailarina vai se... Não é? Então, o fato da vaidade eleitoral até passa. Agora, deixar interferir uma na outra mostra que nós não temos comando central. Porque isso aí o prefeito tinha que chamar e falar, cada profissional, cada secretário dentro da pasta que foi nomeado. Próximo destaque então de Adilson Oliveira. Só concluir, só um adendo, Márcio. Houve uma nova decisão do governo. Segundo o Tiago, ele voltou para a chefia da Escola de Artes. Ele voltou a ser o diretor depois dessa pressão, desse protesto dos professores da Escola de Artes. É bom fazer esse registro, embora ainda não haja nada no papel, mas segundo o que nós apuramos, o Tiago também confirma que ele voltou para a direção da Escola de Artes. Próximo destaque com Adilson Oliveira. Na semana passada, o Roda de Fogo informou que os livre nomeados que estavam sendo chamados de volta pelo Aprígio tinham que cumprir uma condição: passar os perfis das redes sociais de cada caboclo, né, para que repercutissem, compartilhassem as ações, as maravilhosas ações do governo Aprígio. Essa era a condição. O senhor volta para o governo, mas o senhor tem que deixar aqui a sua conta de rede social para que a gente veja se está compartilhando o que nós estamos fazendo, não é? Você soube aqui. Agora, nós recebemos até o Márcio recebeu também, acho que o Davi também recebeu, né, um comunicado de que isso já parece que já não está dando muito certo, né? Parece que nem os próprios livre nomeados estão vendo muito o que compartilhar do governo. A mensagem que nós recebemos: aqui é o Felipe, responsável pelo monitoramento das redes sociais. É um aviso que vem lá da prefeitura, né? Responsável pelo monitoramento das redes sociais. Tem funcionário lá na prefeitura para isso. A partir dos dados fornecidos nas reuniões de contratação, verificamos que você ainda não acompanha todos os perfis oficiais ou então que possui um perfil fechado, impossibilitando a conferência. Por isso, estamos passando para te avisar quais ações ainda faltam para você concluir e ficar alinhado com as solicitações. Esse é o aviso do governo para que quem já entrou, quem já foi admitido, passe a compartilhar as ações da prefeitura. Quem ainda não foi, olha, é que ainda não atendeu as solicitações, as condições para voltar para o governo. Esse foi o aviso. Tem pessoas na prefeitura para cuidar disso, Márcio. Pois é, é verdade. A incompetência da Secretaria de Comunicação. Não tem como dar luz aos
As ações... As ações que não tem, também não tem como dar luz às ações do governo, então precisa depender de funcionar nas suas redes sociais, que é um absurdo. Davi da Silva ficar dependendo de funcionar nas suas redes sociais e conferindo ainda ver se está fazendo ou não. Aí tem um caso flagrante, né, de assédio moral, isso vai dar processo, é só encaminhar isso ao Ministério Público do Trabalho, Mesmo. porque você está sendo acossado, perseguido, e tem pessoas que têm rede social, mas coloca no modo de amigos ou com restrição para algumas pessoas. O que eu vi quando eu recebi, né, o print dessa ordem emanada pelo gabinete do Aprígio, é que, olha, você tem o seu Facebook, seu Instagram, e deixa a porta aberta para a gente poder olhar o que você está postando. Isso é uma invasão, isso é uma violência. E também a incompetência da Secretaria de Comunicação, que não tem a mínima condições de falar sobre as ações do governo. O que chama a atenção é que tem pessoas que monitoram isso e os livres nomeados, em vez de trabalhar, eles estão sendo orientados, obrigados a para trabalhar, vamos aí para a Rita. Então, a população, esses funcionários não estão atendendo você, morador de Taboão da Serra, aí no equipamento público. Né? Você está sem atendimento porque as pessoas, os livres nomeados do governo Aprígio, estão nas redes sociais. Olha aqui o dado claro de que, em vez de estar lá atuando, atendendo a população, estão sendo chamados a ficar nas redes sociais para compartilhar publicações do governo. E a gente divulgou aqui na semana passada um outro elemento da prova de que isso ia acontecer. O que nós estamos mostrando hoje é já o puxão de orelha do governo. Mas nós dissemos no programa passado que os livres nomeados já tinham sido avisados que eles teriam que estar compartilhando as ações do governo. Tanto é que nós mostramos uma foto aqui de um livre nomeado, o senhor Roger Góes, conhecido como Babão, do Salete, dentro da prefeitura, do lado da sala do prefeito, sentadinho numa mesa, com um celular na mão, já fazendo isso, cumprindo essa determinação do governo. Né? Ou seja, como se fosse o chefe ali. Né? Você que é um cidadão, que é um morador do Taboão da Serra, que ainda não estava na folha, é bom que se diga, ainda não estava na relação dos funcionários que voltaram para a administração, depois da exoneração em janeiro. Você pode entrar na prefeitura, se ele não tem nomeação, o que ele está fazendo numa sala dentro da prefeitura? Você pode entrar. Você pode entrar na prefeitura e ficar naquela posição? Eu fico pensando nos ADIs nesse momento, né? Teve funcionário, teve 400% de aumento. Eu fico pensando, olha, dando um duro danado aqui, né? Tendo um salário baixíssimo e a prefeitura pagando os cidadãos. Então, e essa foto que nós mostramos aqui, Márcio e Davi, foi um assunto da semana passada na prefeitura? Foi. A inauguração do Ecoponto só se falava em roda de fogo. E esse cidadão foi para onde? Então, justamente, depois do que nós divulgamos aqui, o senhor Roger foi mandado para a coordenação de um campo de futebol, para o campo do Jardim Leme. Parece que quem não gostou muito foi o vereador Carlinhos. Ele é assessor da Dona Luzia, né? Então o Carlinhos tá bravo lá, que nem doido. Não gostou muito não. E a comunidade lá já tá fazendo protestos, que esse campo tá pronto e não se inaugura. Não inaugura, e agora o Carlinhos arranjou um probleminha para ele. Vai demorar mais um pouquinho. Aí que ele queria indicar alguém para ser o coordenador lá, perdeu a vaga. Perdeu a vaga. Né? Pelo menos o Babão saiu do gabinete, né? De dentro da prefeitura, sem fazer nada, e deram um serviço para ele. Próximos destaques então de Davi da Silva. Antes de entrar diretamente no assunto que eu vou tratar, quero aproveitar que o Jardim Leme está em pauta e prestar aqui as nossas homenagens ao famoso Seu Isidoro,
que foi o fundador do time do Jardim Leme, que é o Esporte Clube Fortaleza. O Isidoro também foi um dos fundadores, um dos primeiros presidentes da Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Leme. Mas acontece o seguinte, Márcio, sábado a prefeitura inaugurou um ecoponto num lugar adequado, perfeito, tudo às mil maravilhas, um ecoponto na usina da prefeitura, que fica ali no Jardim Irapuã. Muito bem localizado, uma dimensão perfeita, né? Com um defeito, lógico, porque não avisam a população. Muita gente pergunta assim, esse ecoponto ele funciona até que horas? Porque eu chego em casa de tarde, será que eu posso levar alguma coisa lá? E sábado e domingo, não é? Porque a autoconstrução você faz fora do seu horário de trabalho. Mas no momento ainda o site da prefeitura não avisa se o ecoponto lá do Jardim Irapuã, que fica na rua José Milani, bem em frente ao supermercado Caçula, nós não sabemos ainda se o Adilson quebrar uma parede, se o Márcio trocar lá o tanque da casa dele, se ele vai poder levar sábado, se domingo até meio-dia vai estar aberto. Viu, Davi? Eu vi o secretário de comunicação até fazer um vídeo, ele próprio fazer um vídeo, mas como ele não é da área, ele não deu essas informações. Não dá essas informações. Então o ecoponto do Jardim Irapuã, que fica dentro da usina da prefeitura, muito bem localizado e muito bem instalado, esse ecoponto, que no sábado eu vi assim pelas imagens, ele deve ter ali suas 6 ou 7 caçambas, ele custou R$ 194.983. Ele ficou inclusive R$ 3.700 mais barato do que o preço estipulado pela prefeitura, esse no Jardim Irapuã. E aí a gente vai olhar um ecoponto que a prefeitura está instalando, as obras já estão em andamento, no Jardim Trianon, na Avenida Luiz Antônio Andrade Vieira, atrás de uma escola municipal. É um trianguinho, o morador que usou esse termo, né? Falou, ô repórter, é um trianguinho de 100 metros. Aí eu fui lá, realmente são 140 metros quadrados, um bico de terreno, atrás de uma escola municipal. Agora, entulho, meu amigo, ele está ensacado, mas ele dá barulho, ele tem poeira, porque mesmo ele estando ensacado, ele não é fechado a vácuo, né? Então você joga aquele ali, caco de telha, restos de tijolo, e o cidadão iluminado do prefeito Aprígio, ele colocou exatamente nos muros do fundo da escola Machado de Assis, quando na verdade, em frente a esse mesmo espaço, lá pelos idos de 2008 até 2010, funcionou um ponto de descarte, o Adilson, que é exatamente em frente. Então, aqui é a escola Machado de Assis, e aqui tem um baita de um terrenão 3 vezes maior, e eles não vão mexer nesse terreno aqui, eles vão jogar o entulho lá no fundo. E o mais grave... Perto do córrego, inclusive. Perto do córrego. E o mais grave, um ponto de descarte com apenas 140 metros, a prefeitura fechou o contrato por R$ 347.827, ou seja, R$ 152 mil a mais do que eles pagaram no ecoponto da usina. Então, você que é leitor, que não precisa ser monitorado, né, como nas redes sociais, você entra no Google Maps e veja o ecoponto da usina de Taboão e veja o terreno lá no Jardim Trianon. Isso no Google Street View você consegue ver perfeitamente. Visualmente você já vê que tem alguma coisa muito estranha aí, porque um ponto de descarte 3 vezes menor custar quase 2 vezes mais, então tem algo muito errado aí. Outro problema, o ecoponto inaugurado no sábado, o contrato foi assinado no dia 13 de abril do ano passado, e eles vieram inaugurar agora em março. E o prazo para a construção do ecoponto na usina, que, como eu disse, foi assinado em 13 de abril de 2022, ele tinha 60 dias para ficar pronto. E, no entanto, foi entregue para a população um ano depois. Então, toda essa fanfarra, essa parafernália, ontem a Câmara Municipal estava parecendo uma reunião de caçambeiros, né? Todo mundo enaltecendo a caçamba do entulho e tal, mas tem esses detalhezinhos aí que vocês precisam ficar atentos. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, Márcio vai colocar para nós um vídeo que foi encaminhado por pessoas responsáveis pelas crianças, o pai e as mães se reuniram, fizeram um vídeo. A cobertura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalva Barbosa Johnson
que fica ali, Jardim Salete, Jardim São Moritz, ela está interditada há 3 anos, né? Ou seja, desde que o prefeito sentou o seu precioso traseiro lá, as crianças não podem usar a quadra, tem uma placa enorme interditada, Escola Dalva Barbosa Johnson, e as crianças estão tendo atividades físicas no playground, né? No local, atividade de educação física tem que ser feita numa quadra de esporte. Então, os pais já fizeram abaixo-assinado, já procuraram a administração, não conseguiram nenhum tipo de resposta. A mãe que me mandou o vídeo, ela reitera, né, que já procurou por várias vezes a Secretaria de Manutenção, Secretaria de Obras, já foi à Câmara Municipal e o mais grave, a cobertura, né, o telhado da quadra está em risco de desabar. E a quadra virou um enorme banheiro de pombos. Está uma cobertura assim de fezes de pombos, você está vendo aí no vídeo. Então, tem que, né? Vamos resolver o problema da quadra lá da escola Dalva Barbosa Johnson. Um destaque final na área da saúde, Márcio e Davi, é que a UBS Parque Laguna os moradores ainda estão sem o equipamento. Ainda não foi encontrado o local para funcionar uma UBS, já que o Aprígio quer demolir. Embirrou. Quer demolir a construção que está iniciada, né? Então ele prefere, em vez de terminar, encontrar outro local, pagar, gastar com aluguel, né? Mas parece que ele não quer arrumar essa área, esse local, esse imóvel sozinho, Márcio. E a Érica virou o quê, Davi? Pois é, eu assistindo ontem a sessão da Câmara, eu vi a vereadora Érica Franchini dizendo o seguinte, abre aspas, eu estou autorizada pelo prefeito Aprígio e pelo secretário Júnior, que é o secretário de administração, e pelo secretário Mário, que é o Mário de Freitas, secretário de governo. Então ela diz o seguinte, eu estou autorizada, eu estou procurando um galpão para alugar, né? Então a vereadora virou corretora de imóveis, né? Ela deve estar trabalhando aí para alguma imobiliária. Como profissional, ela tem lá o COREM, né? Conselho Regional de Enfermagem. Então agora, dona Érica, a senhora pegue o CRESSE, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. E o pior, né, seu Márcio? Isso é o Adilson, como eles gostam de se tratar, né? Excelência e tal. O galpão já está em vista. Nós já sabemos qual é o galpão. Eu já botei foto dele. É o galpão onde esteve alojado provisoriamente corpo de bombeiro. Agora você imagina, corpo de bombeiro, que é uns cabra bravo, que briga com enchente, que dá machadada em parede, eles não ficaram lá, porque não é o galpão adequado. E aí vem o genial, né, o fantástico prefeito Aprígio, assessorado pela corretora de imóveis Érica Franchini, e querem colocar você para ter consulta médica no lugar que não dava nem para bombeiro trabalhar. Eu só estou esperando que o Ronaldo Onich também assuma esse papel, né, de ser corretor de imóveis. Não, Trianon. E encontre também um espaço lá no Trianon para que instale a UBS que a população Não, da mas região... ele disse ontem na sessão da Câmara que foi ele que indicou o assunto da escola para colocar entulho. Eu acho melhor não procurar. Ok. Porque um cara que bota entulho atrás de uma escola infantil vai procurar um galpão para colocar dentro de uma adega para as pessoas serem atendidas. Não? Concordo. Ok. Hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até a semana que vem. Até lá.